ouvir Deus é o Deus da Bíblia. Deus é aquele que criou. Será que realmente conhecemos Deus? Os seus atributos? O que Ele é? O quem Ele é? O que Ele pode fazer? Da forma qual Ele pode fazer? Amém? Achou aí? Salmo 90. Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Salmo 90. Achou? Salmo 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido... Eu estou usando a minha versão de Genebra, a minha Bíblia. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Quem tem sido o refúgio? Senhor. De geração em geração. Então é muito tempo. É muito tempo. Deus tem sido Deus há muito e muito tempo. A humanidade, segundo os judeus, tem 6 milhões de anos. Amém? Amém? 6 milhões? 6 mil anos. 6 mil anos. Eles estão no 7.785 anos. 7.785 anos. Então, tem muito, para eles estão, a contagem é realmente a partir do Gênesis. 6 mil anos. 6 mil anos. Consertando. Verso 2. Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, então não existia a terra e não existia o mundo. Olha só, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes mesmo da Via Láctea ser formada, antes do espaço ser formado, Deus já era Deus. Deus já era Deus. E isso é um dos atributos de Deus, incomunicáveis. É de Deus, está com Deus, e é Ele que sabe todas as coisas. Preste atenção. Nós vamos falar hoje dos atributos de Deus, com muita alegria, com muito regozijo. Preste muita atenção, para você não perder. Te agradecemos, Deus, por esta noite, pela Tua palavra. Tu já falaste, mas queremos um pouco mais, para entender o que é os atributos seus. Então continua conosco, fala conosco de forma clara, precisa, direta. É o que nós precisamos de Ti. Precisamos conhecer mais de Ti, ter mais intimidade contigo. Então nesta noite, que possamos ter mais essa intimidade contigo. Fala conosco de forma clara, precisa, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Sente dando glória a Deus. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a autorrevelação, e que nos ajuda a entender é Deus. Quem nos ajuda a entender é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Você precisa conhecer. Amém? Além da designação dos atributos de Deus, a teologia sistemática também denomina tal estudo de qualidade de Deus ou perfeição de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas uma das outras. É importante entender que Deus não pode ser explicado. Você entendeu isso? Presta atenção. Ou definido de forma plena e compreensível ao longe. Nós não temos como explicar ou tentar desvendar Deus. Não tem como explicar de uma forma definida. Não tem como isso. Sobre esse aspecto não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase, ou seja, mesmo estudo sobre atributo de Deus o descreve de forma limitada. Nós não conseguimos escrever ou dizer tudo de Deus, não tem como, porque Ele é ilimitado, não tem como decifrar. Nós estamos na terra, Ele é do céu, é do alto, é soberano, foi o que Ele criou. Não temos essa sabedoria, essa inteligência, porque Ele mesmo que deu a sabedoria
sabedoria, inteligência e conhecimento para nós. Mas mesmo assim, enquanto estamos aqui, estamos limitados. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos. Muito mais. Tem muito mais de Deus que não conhecemos. Mas a qualquer hora vamos conhecer. Ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. Amém? Tem amém, igreja? Glória a Deus. No entanto, devemos nos confortar na verdade que Ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencia tal revelação indesculpável. Nós vamos entender isso, um pouco ainda fechado, mas vamos compreender qual é a importância de estudar os atributos de Deus. Quando estudamos os atributos de Deus, é uma palavra, é um estudo, é a palavra de Deus, para compreendermos um pouco mais Deus. Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter. O quê? Ok? Entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Porque quando você começa a entender Deus, começa a compreender, começa a ver quem é Deus, você vai querer adorá-lo plenamente, total. Sim ou não? Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Agora nós vamos compreender tudo isso. Ele é autoexistente. Deus é o quê? Autoexistente. Um ser independente. É infinitamente exaltado sobre a natureza, o que não sofre nenhum tipo de limitação por ele. Nada pode fazer ou mover contra Deus. Tudo foi feito pela mão dele. Nada sai do controle dele. Tudo foi criado por ele. E tudo para adoração, para o louvor, para o regozijo dele. Entenda. Não tente explicar Deus. Não tente. Aleluia. Esse aspecto é chamado da teologia da transcendência. Escute, que lindo. Por outro lado, sua presença, o seu poder age ativamente dentro da sua criação. Eu e você somos uma criação dele. De modo que ele não é um simples aspecto da história, não, mas é quem controla e conduz todas as obras em suas mãos de acordo com o seu propósito. Então eu e você fomos criados para um propósito. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência. Um pouco de teologia, um pouco mais de estudo, mas o resultado final vai trazer coisa grande para nós. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser. Ou seja, as qualidades de Deus, o seu ser são como uma coisa só, de modo que cada um dos seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Tudo de Deus, todos os atributos dele é infinito. Aleluia. É. Tudo que ele fez é perfeito e bom. Algumas pessoas podem não compreenderem adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições de caráter de Deus que no mínimo afrontam o seu ser perfeito. Por exemplo, algumas pessoas priorizam um dos atributos de Deus em detrimento de outro. Cuidado! O caso mais clássico sobre esse erro ocorre na interpretação da relação entre justiça e o amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor, que entende que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão equivocada geralmente resulta na heresia. Temos que tomar cuidado. Justiça e amor. Temos que entender o que é justiça, o que é amor, o que é um, o que é outro. Quando isso acontece, geralmente resulta na heresia, no universalismo, ou no mínimo numa noção muito equivocada da doutrina da salvação, onde Deus soberano parece não ter qualquer autonomia.
mas Ele tem autonomia total e completa. E é por isso que nós vamos tocar e entender os atributos de Deus. Glória. Sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é de que Deus é todo amor e todo justiça. Compreenda isso. Ele é todo amor e Ele é todo justiça. Acabou. Essa é a compreensão Glória a Deus. do que eu acabei de falar. Deus, Ele é todo amor e Ele é todo justiça. Então, quando você pecar, Ele vai tratar com amor, total amor, mas também com total justiça. Glória a Deus. Porque o nome dele é justiça. Ele é total justiça. Ele é total amor. Amém? Amém. Tem alguém aí? Glória a Deus. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não faz ser mais amor do que justiça. E o fato dele punir eternamente o pecador, olha, mãe, o fato dele punir eternamente o pecador que não foi justificado pela obra de Cristo, não faz injusto ou menos amoroso. Não. O pecador, a pessoa, ele está dando oportunidade para a pessoa. Venha para mim, eu te recebo, eu te trato. Mas a pessoa não quer. Então ele vai tratar com justiça. Ele vai tratar com justiça. E por isso ele é injusto? Não, porque ele tratou com justiça. Ele sempre trata com justiça. Ele sempre vai tratar com Justiça. Os atributos de Deus se complementam ao invés de se excluírem mutuamente. Então eles, prestem atenção, eles se completam, se complementam. O homem continua sendo um homem mesmo que não tenha alguns dos seus atributos humanos. Deus, diferente disso, não poderia ser Deus se lhe faltasse um dos seus atributos, pois ele perfeitamente expressa cada um deles. Enquanto nós falhamos com alguns dos nossos atributos, Deus não falha em nenhum dos seus atributos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, tem glória aí? Quais são os atributos de Deus? Antes de falarmos quais são os atributos de Deus, segura. Precisamos entender que a teologia, para facilitar a comunicação, a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis é de Deus, e os comunicáveis que vai comunicar. Amém? Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele, e ele não os comunicou a mais ninguém. Amém? Entendeu? Compreendeu? Incomunicáveis. Ele não mostrou, é dele, está nele e pronto, acabou. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha. Opa, tem para mim e para você. Eita, glória! Pelo menos em certa medida com o homem. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você bate, mais ele abre a porta. Vai depender de você. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade. E basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tem algo de Deus em você. Tem algo de Deus em você. Tem algo de Deus em você. Tem glória aí, dá um glória. Só tem glória aí. Aleluia. Isto é, porque Deus comunicou a ele alguns dos seus atributos. E por portar alguns aspectos. A seguir, a partir de agora, conheceremos os atributos de Deus e entenderemos, a partir de agora, mesmo de forma bastante resumida e limitada, uma noção básica de cada um deles, bem resumido, para a gente entender os atributos de Deus. E aí esse primeiro atributo está no Salmo 90, no verso 1 e no verso 12. A seidade significa que Deus é autoexistente. Olha o que eu li aqui: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o 2: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Significa que Deus é autoexistente. Ele não necessita de ninguém para continuar a existir. Ele, por ele se existe.
Ou seja, ele não depende de ninguém, fora de si mesmo para ser o que ele é. Ele é do jeito que ele é. A explicação é essa. Se você não entendeu, entenda a partir de agora. Vou repetir. A aseidade significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada, de ninguém, para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém, fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a aseidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Ele é eterno. E nós compartilharemos dessa eternidade na glória, junto com ele, quando ele arrebatar a sua igreja. Quem crê, abre a sua voz e dê glória para ele. Aleluia. Primeiro atributo da aseidade: ele é autoexistente. Ele existe e acabou. Vive de eternidade em eternidade, acabou. Dentro dessa idade tem a eternidade. Diz assim: significa que Deus sempre existiu. Eternidade. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Para nos identificarmos, precisamos de passado, presente e futuro. Para ele, isso não existe. Ele é eterno. É eterno, minha mãe. Ele é eterno. A eternidade é onde passaremos com ele. Aleluia. 3. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. Ele é um. Significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. Tudo isso aqui está dentro dele. Todo, com ele, com esses atributos, eles são um, porque está todos inseridos nele. Assim como você é corpo, alma e espírito, mas é um só. Mas estão todos os dois inseridos em você, alma e espírito. Estão inseridos em você. Amém? Amém. Significa que Deus, unidade, significa que Deus é um, que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as 3 pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Corpo, alma e espírito. Só quando você morrer, o espírito volta para Deus, a carne volta para a terra e a alma está com Jesus. Está na glória com Deus. Se você morreu em Cristo, se você morreu pregando o Evangelho, fez o que tinha que ser feito na terra, os ensinamentos de Cristo, se você foi um cristão fiel, autêntico, verdadeiro, Gálatas 5:22, Efésios 6:10, os dons espirituais, se você andou com ele, então a glória te espera. Aleluia! A glória te espera. E o conselho é: continue marchando, continue andando como um autêntico cristão. Seja. O terceiro atributo de Deus é a unidade. Ele é único. O quarto atributo é imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais. Deus não muda jamais. Não muda. Ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. Então a unidade não muda, a imutabilidade não vai mudar, então seus atributos não vão mudar. É imutáveis. Sua perfeição não sofre qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas têm que se cumprir.
Não tem como. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as escrituras pareçam sugerir é apenas figura de linguagem para que nós, humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Ele é imutável, ele não muda. Não vai mudar, ainda que venha teólogos, ainda que venha o mestre, ainda que venha estudos, ele é imutável, ele é único, ele não vai mudar. Pode pedir, porque ele não vai mudar, ele continua sendo na eternidade. Ele também, o quinto elemento do atributo dele, ele é infinito. Infinitude significa que é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Ele é ilimitado. As palavras foram criadas para que eu e você compreendesse, porque senão nós não compreenderíamos. Quando ele te dá sabedoria, inteligência e conhecimento do alto, é para você conhecer um pouco mais da palavra dele, para você conhecer e ter mais intimidade com ele. Pegou? Pega isso. Então, quando ele abre o teu entendimento, quando você está lendo a Bíblia e você tem uma revelação, ele revelou um pouco dele para você. E ele sabe que quando ele revela, ele quer fazer algo para você. Então, quando você é revelado algo do céu, e lá você está lendo a palavra, você está orando, e aí o quarto encheu de glória, né? E ela começa a orar alto, né? E ela, esse quarto está pegando fogo, não foi isso? Aí sabe o que acontece? Deus revelando. Deus revelando. Foi falando nessa noite. Deus revelando. Deus mostrando um pouquinho mais da glória, do poder. Infinitude. Talvez a qualidade de infinito seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Exato. Geralmente os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, onisciência, onipotência e a eternidade. Porque é muito parecido, estão muito ligados. Infinitude. Mas a infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Então a infinitude é ilimitada. O tempo, o espaço não pode limitar. Nada pode limitar. O que ele quiser fazer, a qualquer momento, a qualquer hora, ele pode fazer. Acabou. Não tem barreira. Se ele quiser, se Deus quisesse, ele podia vir agora. Nada impede. Nada impede. Nada impede dele fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer agora, ele faz qualquer coisa. Nada pode mudar aquilo que Deus designou. Basta você crer e acreditar. O que você pedir, ele pode fazer. Dentro da compreensão nossa. Porque nós somos limitados, mas ele é ilimitado. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita. Então ele está presente em todo lugar, de modo que ele está presente em toda parte, em toda a plenitude do seu ser. Saiba que é a onipresença de Deus. Nós vamos seguir para saber o que é isso. A onipresença dele é que ele está em qualquer lugar. Satanás não é onipresente. Satanás é limitado. Ele não tem esses atributos de Deus. Ele não tem. Então não vamos colocar para o diabo, para o Satanás, nem para os seus demônios, e limitar eles, porque eles são limitados. São fracassados. Foram aqueles que foram jogados do céu, corrompidos, queimados, fedorentos, podres, nojentos, que querem perturbar, mas estão repreendidos em nome de Jesus. E eles não têm poder sobre a sua vida. Não tem. Não permita que ele fale nos teus ouvidos, porque a partir de hoje vocês estão conhecendo Deus um pouco mais. Vocês estão conhecendo os atributos de Deus. Onipresença. Ele está em todo lugar. A sua presença é infinita. Ele está presente em toda parte, em toda plenitude. Ei,
Ele só não está nas igrejas, não. Ele está nas ruas, está nas casas, ele está no espaço, ele está na hidrosfera, hidrosfera, atmosfera, hidrosfera. Aonde você pensar, pense um lugar no mais profundo, no mais alto, no espaço, no espaço sideral. Ele está ali. Está em Marte, está em Plutão, Saturno, Netuno, Júpiter. Ele está em todo lugar. Nada saiu do controle da mão dele. Inclusive, ei, olha para cá. Olha para cá. O teu nome está escrito na mão dele. E ele conhece todos os teus dias. Ele conhece a tua vida. Tudo já está escrito na palma da mão dele. Desde a tua criação, da forma fantástica que você foi criado. Tremendo! Da forma magnífica que você foi criado. Todo estruturado, todo lindo e maravilhoso. Você tem a essência de Deus. Você é uma bem-aventurada, você é um bem-aventurado. Você tem Deus em você. Você tem Deus em você. Você não tem demônios. Você não tem entidade. Sabe por quê? O Espírito Santo que está em você é bem maior. Bem maior do que entidades, do que demônios. Não. Presta atenção. Nenhuma entidade tem poder sobre você. Amém? Nada tem poder sobre você. Presta atenção. O que é do alto é do alto. O Espírito Santo, Jesus e Deus é do alto. Anjos, Miguel, Gabriel, arcanjo, serafins, querubins, Miguel, é do alto. É do alto e é conhecível. É do alto e ele trabalha em teu favor, para você. E ele vai fazer coisas grandes. E a primeira coisa é proteger você de todos aqueles que se levantam, de todos os dados inflamados. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Onipotência, ele tem todo. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Assim como a onipresença, ele está em todo lugar. A onipotência, ele é ilimitado, é infinito. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Ele cumpre todos os propósitos dele na sua e na minha vida. Aleluia. Isso que significa. E ele está cumprindo. Onipotência, Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e nada, e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Ele não tem dúvidas, ele sabe de tudo, ele compreende tudo e sabe da forma que ele vai fazer na sua vida. Ele sabe, ele é soberano. Significa que Deus controla todas as coisas. Nada sai do controle da mão dele. Ainda que nós pensemos que nós somos limitados, esquecemos? Mas ele é ilimitado. Parece que as coisas é como apertar água. Esvai pela nossa mão, não é isso? Então a gente tenta pegar a água se esvai. Não na mão de Deus. Aleluia. Se você está na mão de Deus, você continua lá. Você continua, porque você está na mão poderosa dele. Você não foge da mão dele, continua na mão dele. Ele é soberano. Significa que Deus controla você, a tua vida, o teu modo de pensar. Entrega e deixa tudo na mão dele. Deixa tudo. Ele quem governa o universo e conduz a história. Aleluia. Segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Nada humano vai descaracterizar as coisas de Deus. Não tem nada. Ok? Então, nós vimos aqui 9 atributos de Deus. Atributos incomunicáveis. Sim. Agora, atributos comunicáveis de Deus. E o primeiro atributo
amor. O primeiro atributo de Deus é o amor. Coríntios 13. Eita glória. Coríntios está passando por um problema seríssimo. No capítulo 12 de Coríntios, de 1 Coríntios, ele fala sobre os dons espirituais. No 13 ele fala sobre amor. E no 14 ele fala sobre outro aspecto. Qual é a importância de Paulo estar falando sobre isso? Porque Coríntios está disturbando, está com uma heresia, já está uma igreja desviando. Então Deus ele começa a falar por intermédio de Paulo. E Paulo, com muita ousadia do Espírito Santo, começa a escrever e começa a dar um alerta. É necessário falar sobre o amor. O primeiro atributo comunicável, amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é 1 João 4,8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto do que o escritor do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é, um amor profundo, incondicional. O que é incondicional? É de cima, é de Deus. Um amor incondicional não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém para exalar o amor dele. É incondicional. Ele ama e acabou. Nós somos condicionados a algumas coisas, mas Deus não. Ele não precisa de ninguém. Ele é existente por si só. Ele é Deus. Isso é um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo que revela a grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Olha quanto derivado do amor. Olha quanto no primeiro atributo comunicável. O apóstolo Paulo escreveu que o amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos. Romanos 5,5. Certamente a maior manifestação do amor de Deus foi enviar Jesus, seu Filho. O maior dos amores, o maior do amor foi enviar Jesus. Olha só, para morrer por pecadores, por mim e por você. Esse ato imerecido é designado como graça. Como graça. Aqui, mais uma vez, vale ressaltar que o atributo do amor não anula os atributos da santidade, justiça e retidão. A própria obra de Jesus Cristo no Calvário deixa isso muito bem claro. Pois se por um lado vemos seu infinito amor ao enviar seu próprio Filho, por outro vemos que esse ato serviu para satisfazer a justiça e santidade, atributos de Deus imutáveis. Se ele fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, ele poderia ter perdoado os pecadores sem precisar sacrifício do seu próprio Filho. Sim ou não? Sim. Mas os atributos dele são eternos. Presta atenção. Logo, não existe qualquer base bíblica ou fundamentação lógica para dizer que os demais atributos de Deus são sujeitos e subordinados ao seu atributo do amor, resultando, como já foi dito, na heresia, universalismo ou qualquer causa assim, no próprio aniquilatismo. Então, vamos analisar. O amor é um atributo de Deus, mas comunicável para mim e para você, porque ele exala amor. E esse amor, quando entra, quando você deixa entrar, quando você permite dele entrar em você, ele vai morar. Aleluia. 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 Bondade é o outro atributo de Deus comunicável. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade que tudo o que ele faz é essencial, bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Tudo o que ele faz é bom, é perfeito, agradável. Ainda que pareça aos nossos olhos que não, é agradável. Misericórdia. A misericórdia é um outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada acima, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como por exemplo a benevolência, a benignidade, a longanimidade, atributos do capítulo 5 da Epístola de Gálatas. Como nós já falamos, percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são compartilhados com os cristãos através do fruto gerado pelo Espírito Santo,
que nós falamos, que batemos tanto na tecla, falamos tanto dos atributos, estamos conhecendo Deus, estamos tendo entendimento de Deus, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicados. E o primeiro dele foi o amor, o segundo foi bondade, o terceiro misericórdia, o quarto sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que dele são a sabedoria e a força. Daniel 2:20. Ele disse: devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. É a sabedoria comunicável. Ele que te dá sabedoria, entendimento, conhecimento do alto, para compreender e entender a vontade dele na minha e na sua vida. Justiça, ele também é comunicável, é um atributo comunicável de Deus. Ele usa de justiça conosco. Justiça de Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto, os seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham o atributo de justiça com outras características específicas, como a retidão e a equidade. Justiça de Deus. Quando você pecar, lembre desse nome, porque você vai precisar orar e pedir justiça, porque Ele vai te justificar, mas Ele vai usar de justiça, e a justiça dele fez em Davi. Davi não pecou, disse o profeta Natan, mas a mão do Senhor não deixará a sua casa. Aleluia. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Aleluia. Santidade significa Deus que é completamente separado para o pecado. Separado do pecado. Deus e eu e você somos separados do Pecado. santidade. Santidade. É totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Não se contamine, presta atenção. Não se contamine com as coisas desse mundo, com as coisas ocultas. Presta atenção, olha para cá. Não se contamine com as coisas ocultas. Largue o ocultismo. Abandone o ocultismo. Abandone as coisas, esses desenhos japoneses. Abandone tudo isso. Larga tudo isso. Tudo que está em oculto é ruim, porque manifesta coisas do oculto. Tudo isso que mexe com o ocultismo é mal e vai trazer coisa mal para a nossa mente e para o nosso corpo. Você precisa ser um homem e uma mulher santa, com santidade do Senhor, e Ele te dá isso. Deus exige que os pecadores estejam separados dele, e o menos que eles sejam justificados pelo mérito de Cristo são feitos nele santo. Precisa romper com o pecado, precisa abandonar o pecado para ser justificado por Ele. Para ser justificado com Ele, tem que ter santidade. Tem que ter santidade. Aleluia. Veracidade significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível, absolutamente confiável, de modo que Ele é o próprio Deus verdadeiro. O atributo de veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo que Ele revelou de si mesmo é genuíno, e por ser fiel Ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga a sua palavra. Tudo dele é real, é verdadeiro. Tudo vindo de Deus é real e verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Atributo de Deus, atributo para você, atributo para mim. Liberdade significa que Deus não precisa de nada, de ninguém para fazer ou o que quer que seja. Ele é completamente livre para executar sua vontade. Ele executa a vontade de acordo com a perfeição da sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus, ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam o seu próprio ser. Ele não peca, ele não mente, ele não tem falsidade. Então os filhos dele também não podem ter falsidade, nem mentir, nem entrar no erro. Conhecendo Deus, conheça Deus, tenha na tua mão os preceitos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz. Estou terminando. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma das suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz.
Esse atributo comunicável de paz você também tem. Você tem paz em você. Você tem paz, Graziela. Você tem paz. Você tem paz. Você tem paz. Você tem paz. Essa lista de atributos, preste atenção. Conclusão sobre os atributos de Deus. E eu quero só explicar para você. Essa lista de atributos de Deus não deve ser entendida como uma lista exaustiva, cansativa. Não. Já que se trata de um estudo limitado das coisas, só para a gente compreender quem é Deus. Entendeu? Então é um estudo limitado pela nossa compreensão do ser Deus. Mas que deu para a gente compreender um pouco mais. Bem como não deve ser considerada uma lista padrão, pois há muita lista sobre os atributos de Deus. Há infinitamente mais. Muito mais. Teríamos que ficar horas e horas aqui só para falar de Deus. Uma noite, um dia não daria. Porque Ele é infinito. Bem como não deve ser considerado. Pois a lista é muito grande. Pois há muita lista sobre o atributo de Deus. Algumas mais completas e detalhadas, outras mais diretas e objetivas. Infelizmente, muita gente que se intitula cristão e não conhece os atributos de Deus acaba criando para si a visão de um Deus que nada tem a ver com o verdadeiro Deus. Que possamos nos atentar para o conselho do nosso Senhor através do profeta Jeremias e entender que o nosso maior motivo de orgulho deve ser o de conhecê-lo e compreender os seus atributos. Que nesta noite nós possamos sair daqui conhecedor. Eu quero cantar um hino. Você vai botar um hino para mim? Hoje de manhã o Espírito Santo me tocou por através desse hino. Já tocou um que eu de manhã tinha recebido do Senhor. Talita Cume, eu já tinha recebido.